E aí pessoal, beleza? Como vocês viram no título, eu tô criando um mangá. E o nome desse mangá é Armas e Karmas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho de como tá sendo o processo por trás dele, a história, inspirações que eu tive e obras que eu fiz antes, e dar algumas dicas de como vocês podem criar seus mangás de uma maneira mais produtiva. Considerando que você tá aqui e não tá sabendo do meu TikTok e não viu os shorts do YouTube, eu vou deixar aqui o resuminho de como tá a história do meu mangá. Eu tô criando um mangá independente, o nome dele é Armas e Karmas. A história acompanha a Beatriz Rodrigues, mais conhecida como BR, uma jovem de 18 anos que vende armas ilegalmente. Ela não tem nenhum remorso, ela vende armas para qualquer tipo de pessoa. Até porque, na mente de BR, ela apenas vende. Quem compra tem o livre arbítrio de fazer o que quiser. Porém, seu mundo é virado de cabeça para baixo quando é descoberta a traição de seu chefe, fazendo com que uma arma que ela vendeu tenha sido responsável pela morte de alguém próximo a ela. A partir daí, a jornada de BR e seus amigos começa. Lutando contra seus demônios interiores e oponentes poderosos, BR almeja apenas duas coisas: vingar o seu amigo e matar o chefe. Bom, sem muitos spoilers, essa é a trama principal de Armas e Karmas. Deixando claro, eu vou lançar ele em, sei lá, todas as plataformas que você possa imaginar. Eu vou lançar aqui em português, inglês, espanhol e japonês. Em português eu vou lançar no Flipthrough, que eu acho que é assim, o melhor lugar, tá ligado? Pro Brasil, que é de graça e tal, e todo mundo conhece. E os outros eu vou vendo, vou lançar no Webtoon, no Tapas e em outros sites japoneses. Se você tá vendo esse vídeo em fevereiro ou depois, é 100% certo que eu já criei os perfis no TikTok com os outros idiomas de Armas e Karmas, que é o inglês, espanhol e japonês. Agora, se você tá vendo em março pra frente, é quase certo que eu já tenha lançado o primeiro capítulo de Armas e Karmas, tá? Eu não posso garantir isso, porém, as minhas expectativas é de lançar em março, abril, nessa época aí. Agora, uma pergunta que muitas pessoas me fazem que sabem do projeto: como foi o processo de estar criando Armas e Karmas? A história mudou? Como foi o antes de desenhar? Como foi desenhar? Esse tipo de coisa. Bom, eu sei que muita gente tem esse problema. Eu até recebi um comentário no TikTok esses dias de uma pessoa falando que tinha desistido porque não sabia organizar e tal. Então, eu vou falar o que eu fiz. Pode funcionar para você ou não também, né? Cada um tem seu método. Bom, quando você tá criando um mangá, eu tenho certeza que a primeira coisa que vem na sua mente é alguma cena. Geralmente funciona assim, pelo menos sempre foi assim comigo. Vem uma cena, aí depois você cria um personagem e assim vai, tá ligado? Geralmente vem a cena antes, porque geralmente é baseado em algum anime, algum livro que você leu, ou alguma coisa que você acha que seria da hora acontecer em tal anime. Aí você adota e tenta criar alguma coisa. Minhas duas principais dicas são: tenha um início e um fim estabelecidos. Você pode mudar depois, claro que você pode, mas tenha isso, para você saber em quais momentos tais cenas que você já criou na sua mente vão acontecer, se vão ser mais próximas do início ou do final. E a minha segunda dica é: faça, apenas faça. Muitas pessoas têm um mangá inteiro assim na mente e não coloca no papel. Com o tempo, você vai esquecer das coisas principais do seu mangá imaginário, né? E quando você escreve ou desenha, de preferência primeiro escreva, sempre primeiro escreva o roteiro. Quando você escreve, você se aprofunda mais no universo que você está fazendo e você tem mais ideias, coisa que sua mente já vai estar ocupada se você só pensar, porque ela vai estar pensando exatamente em uma cena repetidas vezes. Agora, quando você está escrevendo, você escreve, você pensa no que está acontecendo, no que pode acontecer e no que aconteceu, tá ligado? No pós, no pré e no durante a cena. Então, essa é a minha dica. Antes de se quer desenhar, você pode desenhar personagem e tal, mas primeiro tenha o roteiro completinho. De início, o primeiro capítulo e pelo menos o final do final. Tipo, tal personagem vai derrotar e vai terminar assim. Pelo menos isso. Porque se você não fizer isso, você só vai criar cena, não vai saber realmente onde encaixar na história. Você pode saber: essa cena vai acontecer depois dessa e depois dessa, mas não sabe se vai ser a melhor ordem que poderia ter acontecido. E se você não escrever,
você só vai criar cena e personagem, sem saber implementar nenhum dos dois na história da melhor maneira possível, sabe? E para isso você tem que entender que a escrita e o desenho são tipo o yin e o yang. Até porque, fazendo um gancho no próximo tema, eu já fiz 2 mangás antes do Armas e Karmas. Assim, mangá de fato, sabe? Quando era criança eu não contava. Mas eu esqueci o nome, mas era um futurista meio cyberpunk. Eu fiz só o roteiro. E esse mangá, eu fiz 2 partes só de roteiro, tá ligado? O equivalente a 2 temporadas, 2 partes de JoJo, não sei. Eu fiz essas 2 partes e eu só escrevi. Eu só desenhei alguns personagens, bem raro. Na época não tinha mesa digitalizadora nem nada do tipo. E no outro, era um mangá chamado Dark List. Eu tenho quase certeza que já existe algum filme com esse nome ou coisa do tipo, mas na época pra mim não existia. Que era um mangá sobre o Natal. Sim, era praticamente o Natal versus Halloween. Em que tinha o Papai Noel do mal, e eu vi que vai lançar um anime praticamente desse jeito. Vai ser tipo um Dandadan de Natal. Mas voltando pro assunto, foi um mangá que eu fiz exatamente o oposto desse outro cyberpunk, que era um mangá em que eu desenhei, mas eu não fiz roteiro, tá ligado? Não fiz absolutamente nada de roteiro. Eu só imaginava as cenas e eu ia desenhando. Não preciso nem falar. Eu não desenhei e o outro eu só desenhei. Ambos deram errado e eu nunca terminei. Então você precisa encontrar um equilíbrio entre pensar e fazer. Porque fazendo só tá ligado? Não vai dar certo. Você precisa de planejamento para um mangá e você precisa desenhar para um mangá existir. Agora falando sobre inspirações do meu mangá, é algo bem diferente e contrastante uma com a outra. Uma das minhas maiores inspirações se tratando de anime, com certeza é JoJo's Bizarre Adventure, que é o anime que mais me marcou na minha vida, talvez. Bleach e Naruto na parte de composição, design de personagens que eu adoro muito também. Cidade de Deus, que também é um filme, pô, um dos melhores assim brasileiros. Também me inspirei muito no rap, no hip hop, trap, que são estilos musicais que eu adoro. E por último, nas experiências da minha vida. Porque embora não seja o tema principal, Armas e Karmas aborda bastante os problemas estruturais que temos nesse país, né? Porque se passa no Brasil. E eu acho que eu nem preciso comentar muito sobre os problemas que passamos. Só essa filmagem que eu fiz no metrô da linha Esmeralda já diz muita coisa sobre o quão diferente pode ser a sua vida morando no mesmo lugar, tá ligado? Bom, esse foi o vídeo, foi um vídeo bem simples, sem edição praticamente, só pra contar, tá ligado? Do mangá que eu tô criando, dar aquela divulgada e fazer aquele vídeo, porque que nem eu falei do mangá, na rede social é a mesma coisa, você pode ter planejamento, mas você tem que fazer acontecer. Que no caso é esse vídeo que eu tô postando. Bom, eu tô gravando isso daqui dia 31 de dezembro, então provavelmente quando você ver vai ser já janeiro. Então feliz ano novo aí, tá ligado? E 2025 é o ano de Armas e Karma ser lançado. Fiquem aí com a página finalizada do meu mangá. Falou aí, pessoal.